Correção das atividades da página 11 do módulo 2. A primeira questão diz: as figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Indique a fração correspondente à parte colorida em cada uma delas. Então, vocês tinham que contar o total de partes divididas, que está essa figura, que são, a letra A está dividida em 16 partes, e só tem colorido aí de lilás, só 10 triângulozinho tá pintado, tá? Na letra B, o círculo aí tá dividido em 12 partes e ele pintou 9 partes desse círculo. Na letra C, ele dividiu esse hexágono aí em 6 partes, a figura, e pintou apenas 2 triângulos. Na letra D, dividiu o triângulo em 16 triângulos e pintou 10. Como eu tinha falado no vídeo para vocês da explicação, a parte que a gente divide fica sempre embaixo e em cima fica sempre a parte colorida, tá bom? Então, a parte de baixo é o total e a parte de cima é o que eu pergunto, certo? Olhem aí se vocês acertaram. Questão 2. Escreva como se lê a fração correspondente a cada item do exercício anterior. Letra A. Vai ser o que aí? 10, 16 avos, não é isso? Letra B. 9, 12 avos. Letra C, 2/6. Letra D, 10, 16 avos. Vamos para a questão 3. 2 times de futebol vão disputar uma partida. Para esse jogo, 5/7 dos ingressos já foram vendidos. Qual é a fração que representa o número de ingressos ainda não vendidos? Então, vamos lá. A fração que ele deu é 5/7, não é isso? Eu posso representar ele fazendo uma figura, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. Ele pintou quanto aqui, ó? Pintou 5 partes, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta que ele fez é quantos ingressos não foram vendidos, não é isso? O número de ingressos ainda não vendidos. O que não vendeu é o que sobrou, né? Sobraram quantos aqui? 2 sem pintar, não é? Então, 2/7 foi a quantidade de ingressos que ele não vendeu, certo? Então, a resposta final é 2/7 é a quantidade de ingressos que ele não vendeu. Questão 4. Escreva as frações indicadas em cada item. Na letra A, ele fala que é 7/9. Então, é 7/9. Na letra B, 3/2. 3/2. Na letra C, ele fala 27 quinquagésimos. Quinquagésimo é de 50, não é isso? 11 milésimo. Milésimo vem de 1000, não é isso? 11 milésimos. Pronto, resolveu a questão 4. A questão 5 é o seguinte. Marcelo realizou uma prova de matemática que continha 20 questões. Ele acertou 11 vigésimos.
perguntas. De acordo com essa informação, responda aos itens a seguir. Quantas questões Marcelo acertou nessa prova? Lembra que eu disse que os acertos, o que ele fala, fica na parte de cima, não é isso? Então, ele acertou 11 questões. Letra B. Quantas questões Marcelo errou na prova? Se é um total de 20 questões e ele acertou 11, 20 menos 11 dá 9, né? Então, ele errou 9 questões. E na letra C, ele pergunta, qual fração representa o número de questões que Marcelo errou da prova? Então, ele perguntou a fração que ele errou. Vai ficar a quantidade de questões que ele errou dividido pelo total. O total não é 20 questões? Então, a fração é 9/20, tá? Página 14, questão 6. Um quadrado foi dividido em 72 partes iguais. Quantas dessas partes correspondem a 1/6 do quadrado? Então, ele falou que eram 72 partes, não foi? Mas ele quer saber quanto é 1/6 de 72 partes. Então, você tinha que pegar esse 72 e dividir ele por 6, que dá 1. 1 vezes 6, 6 para 7, 1, desce o 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, nada. Então, quando ele fala quantas dessas partes corresponde a 1/6 do quadrado? Então, são 12 partes. Então, 12 partes corresponde a 1/6 desse quadrado. Questão 7, da página 15. Em cada item, obtenha a fração equivalente, cujo denominador seja o maior possível, porém menor que 100. Então, vamos lá. Ele pediu aí o maior possível de 6. Eu teria que sair multiplicando 6 até chegar em um número menor que 100, tá? Então, eu poderia sair multiplicando por 4, por 5, por 10. Só que lembra assim, ó. Se eu multiplicar por 10, vai dar 60, não é isso? Se eu multiplicar por 11, vai dar 66. Então, é maior que esses números. Se eu multiplicar por 12, vai dar 6 vezes 2, 12, vai 1, dá 72. Né? Se eu multiplicar por 13, eu tenho que ir pensando assim. Então, aqui vai dar multiplicado por 16. Um vezes 16, 16. E 6 vezes 16 dá 96. Se eu multiplicasse por 17, ia passar de 100 o denominador. E ele não quer isso, ele quer que seja menor que 100. Então, termina aí a letra A. Na letra B, 3 sobre 11. O daqui já está mais fácil, ó. Porque qual é o número que eu multiplico por 11 que dá menor que 100? É 9, não é isso? Não é 9 que dá 99? Então, eu tenho que multiplicar por 9 em cima e embaixo. 3 vezes 9, 27. 11 vezes 9, 99. Na letra C, ele pediu 16, 19. O número 19, para ser menor que 100, eu tenho que multiplicar por 5. Lógico que eu sei que vocês foram fazendo de pouquinho em pouquinho até chegar nesse resultado, tá bom? Não tem problema não. E fazendo de pouquinho em pouquinho. 16 vezes 5 dá 80. E 19 vezes 5 dá 95. E na letra D ele pediu 2,25. Eu não posso multiplicar o 25 vezes 4, porque dá 100.
E ele quer um número menor que 100. Então, eu tenho que multiplicar por 3. O 2,25 tem que multiplicar por 3. 2 vezes 3, 6. E 25 vezes 3, 75. E aí eu acho a minha resposta. Questão 8 da página 15. Determine a fração irredutível equivalente a 32 sobre 48. Ó, eu tenho que olhar qual é a tabuada que tem esses dois números. Pode ir fazendo dividido por 2, porque é par, dividido por 4, mas como eu já sei que está na tabuada do 8, eu já vou fazer direto por 8. 32 dividido por 8 dá 4. E 48 dividido por 8 vai dar 6. Que ainda dá para dividir por 2, que está na tabuada do 2. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Eu acho esse o método mais rápido de fazer. Tem outro método de fazer, que é fazendo uma MSC. Se, por exemplo, eu pegar assim, ó, na letra B, 35 e 14, não é? Eu tirar o MMC de 35 e 14. Se eu tirar o MMC, cinco não, 3. É por 5, viu, gente? Que dá 7, que dá 7, que dá 1, que dá 1. 2 vezes 5, 10, 10 vezes 7, 70. Só que eu não quero MMC, eu quero MEDC, tá? O MEDC é o único número que dividiu pelos dois, que é 7. Esse é o meu MEDC. Se é meu MEDC, eu tenho que dividir aqui então por 7, ó. 35 dividido por 7, 5. 14 dividido por 7, 2. Então, achei minha redução. Letra C, de 128, daqui, ó, por exemplo. Quando é número muito alto, dá para fazer por MEDC mais rápido, tá? Senão ia ficar fazendo várias fraçõezinhas, divisões, até chegar na fração irredutível. Então, eu vou fazer aqui, ó, por 2. 128 por 2, 64. 128. Ó, note que eu dividi os dois, então esse daqui entra na nossa conta. Por 2, que dá 32, que aqui dá 64. Também dividi pelos dois. Por 2, que aqui dá 16, que aqui dá 32. Por 2, que aqui dá 8, e aqui dá 16. Por 2, que dá 4, que dá 8, por 2 que dá 2, que dá 4, por 2 que dá 1, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Então, o único que não vai entrar é o último. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2. Então, o MEDC daqui é 128. Se é 128, eu vou dividir aqui ó, por 128 e aqui também por 128. 128 dividido por 128 dá 1. E 256 dividido por 128 dá 2. E o último aí, da questão 8, letra D, é 72 sobre 90. O MEDC de 90 e 72 vai dar por 2, 36, 45, então esse entra. O daqui por 2, 36 dividido por 2 dá 18, dá 45. Por 2, que dá 9, que dá 45. Por 3, que dá 3, que dá 5, dá 15, o daqui entra, por 3 que dá 1, que dá 5, por 5 que dá 1, que dá 1.
Então, entra aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 12. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, né? Então, MDC aqui é 18. Então, 72 dividido por 18 vai dar 4. E 90 dividido por 18 dá 5. Então, achei a minha resposta final, tá? Página 15, questão 9. A professora de matemática pediu que os alunos do 6º ano determinassem duas frações de denominadores iguais e fossem equivalentes. Aí, vamos lá. A1/4 e 5/6. Aí ele pergunta o seguinte: Luiz indicou as frações 3/12 e 10/12. E Maísa indicou as frações 6/24 e 20/24. De acordo com essas informações, responda: Luiz e Maísa acertaram as questões, justifique. Então, eu tenho que olhar se existe algum número que eu multiplique por 1/4 e dê 3/12. Ó, se eu multiplicar aqui, ó, por 3, se eu pegar esse número aqui e multiplicar por 3, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 3, 12. Certo? Ele acertou na primeira. E qual o número que eu multiplico por 5 para dar 10? 2, não é isso? 5 vezes 2, 10. 6 vezes 2, 12. Então, a de Luiz está certa. Vamos ver a de Maísa. Qual é o número que eu multiplico por 4 para dar 24? Não é 6? 6 vezes 1, 6. 24 vezes 6, 24. Correta a letra A, a primeira fração. A segunda, qual é o número que eu multiplico por 5 para dar 20? 4, não é isso? 5 vezes 4, 20. E 6 vezes 4, 24. Então, os dois acertaram, não é isso? Então, Luiz e Maísa acertaram nas frações. Pronto. Na letra B, pergunta: como eles obtiveram o resultado indicado? Aí eu posso colocar aqui, ó, Luiz fez o quê? Multiplicou a primeira por 3, não foi? Multiplicou 1/4 por 3. E a segunda multiplicou por 2, não foi isso? E 10/12 multiplicou por 2. Maísa multiplicou a primeira por 6, 1/4 vezes por 6, e 5, 5/6 ela multiplicou por 4. Na letra C, explique por que as frações que Maísa determinou são equivalentes às frações que Luiz porque dividindo por 2,
o numerador e o denominador das duas frações de Maísa podemos obter as frações de Luiz. Ou seja, a de Maísa aqui, ó, se eu pegar aqui e multiplicar por 2, eu tenho o de Luiz, não é isso? Ou aqui, ó, por exemplo, ó, 12 vezes 2, 24. 12 vezes 2, 24. Então, como a gente pode fazer a multiplicação, então significa que elas são equivalentes, tá bom? Então, essa foi a página 15. Página 20, questão 1. Ou questão 10. A figura abaixo está dividida em partes iguais. Represente a parte colorida da figura por meio de uma fração decimal. Então, vamos lá. A figura está dividida em 25 partes, não é isso? 25. E ele pintou apenas 4 dessas frações, certo? Então, representando por uma fração decimal, eu tenho que achar um número 10, 100, 1000, 10.000 na parte de baixo. Então, eu tenho que multiplicar essa fração aqui por 4, não é isso? Por que por 4, Pro? Porque 25 vezes 4 é 100. E 4 vezes 4 é 16. Então, uma fração decimal aqui, 16 sobre 100, tá? Quando ele pedir, toda vez que ele pedir fração decimal, a gente tem que colocar entre números de 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, tá bom? Então é assim que a gente faz. Questão 11. Transforme as frações decimais abaixo em números decimais. Então vamos lá. 9 sobre 10. Já expliquei isso a vocês no vídeo. Só tem um zero, então a vírgula corre para frente em uma única casa. Então 0,9. Letra B aí, ó. 9 sobre 100. Tem 2 zeros, eu tenho que correr 2 vezes para frente. Então 0,09. Ó, corri 2 casas. Ó, 1, 2, porque tem 2 zeros. Letra C. 15 sobre 1000. Tenho que correr 3 casas aqui, ó. Então vai ficar 0,015. 3 casas, 3 zeros. Letra D. 1250 sobre 100. 2 zeros, então decorrer 2 casas. Então 12,50. Ou eu posso escrever 12,5, que é a mesma coisa, tá bom? Na questão 12, ele pediu para que vocês transformassem os números decimais em frações decimais, não é isso? Transformar em frações decimais já disse que é colocar em cima de 10, 100, 1000. É só contar quantos números estão atrás da vírgula? 2. Se tem 2, é sobre 100, porque tem 2 zeros. Então, 13 sobre 100. Letra B, 122,5. Só tem um número. Se só tem um número, é sobre 10. Repete o número inteiro aí em cima, ó. Letra C, 1,111. Tem 3 números, então vão ter 3 zeros aqui embaixo, ó. E repete o número que está lá. Letra D, 0,0005. Tem 4 números. Se tem 4 números, vão ser 4 zeros. 1, 2, 3, 4.
e o número 5 aí em cima, tá bom? Facinho essa questão 12. Questão 13. Observe as frações abaixo, algumas delas são equivalentes a frações decimais. Agora responda. Quais frações apresentadas anteriormente podem ser escritas sobre a forma de um número decimal com a parte decimal finita? Vamos lá. Eu posso fazer de dois jeitos, gente. Aqui ó, tem as frações 10 quintos, 5 quartos, 7 quatorzeavos, 1 terço e 5 sextos. Eu posso dividir um pelo outro e achar números decimais. Ou eu posso também multiplicar para dar números como 10, 100, 1000 e achar também de outra maneira, tá? Então, por exemplo, aqui, eu poderia dividir 4 por 5. 4 dividido por 5, ele não pode, então acrescento 0, acrescenta a vírgula. 40 dividido por 5 dá 8. Então, essa fração aqui, ó, 0,8, ela é finita, né? Isso porque ela tem fim. 5 sobre 4, mesma coisa, ó, 5 dividido por 4. Não pode, acrescento 0, acrescenta a vírgula. 50 dividido por 4, 5 pode dividir por 4, perdão. Dá 1, não é isso? Sobra 1. 1 não pode dividir por 4, acrescento 0. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Acrescento 0 que dá 5. Então, aqui a divisão é 1,25. Também é exata, não é isso? 7 dividido por 14. Eu não posso dividir 7 por 14. Então, acrescento 0, acrescento a vírgula. 70 dividido por 14 dá 5. 5 vezes 14, 70. Para 70, nada. Então, a fração daqui é 0,5. Achei a fração. 1 terço. 1 dividido por 3. Não pode. 10 dividido por 3 vai ficar dando 1. 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Vai ficar dando 10, que vai ficar dando 3, 3, 3. A conta nunca vai ter fim. Então, essa daqui, ela não entra na nossa conta porque ela é infinita. Tá bom? E 5 dividido por 6, ele é o quê? Não pode, acrescenta. 50 dividido por 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. Sobra 2. Não pode também. 20 dividido por 6 dá 3, que dá 18. Vai ficar dando 2, vai ficar dando 3, 3, 3, 3, 3, infinito, tá bom? Então, esse daqui também não entra, porque dá 0,833. Outro jeito de fazer é achar as frações em forma decimal, tá bom? Então, letra A, quais são as frações que entram? A resposta da letra A, 4 quintos, 5 quartos, 7 quatorzeavos, só. Na letra B, ele pede o seguinte: escreva a forma decimal das frações indicadas no item anterior. Fazer a forma decimal é você multiplicar por um número que dê 10, 100 ou 1000, não é isso? Então, o número que dê aqui, eu poderia multiplicar por 20. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 20, 100. Então, a primeira fração. A segunda fração é 5 quartos, não é isso? Ó, notem que é o inverso da primeira, não é isso? Só que ele quer aqui a parte de baixo. É 25. Por que 25, Pro? Porque 4 vezes 25 é 100. E 5 vezes 25 é 125. Achei a minha outra fração. Ele quer em fração? Ele quer em forma decimal, gente. Então, aqui em forma decimal é
0,8, né? É a resposta do Dali. Em fração decimal é 1,25. A outra fração é 7 sobre 14. 7 sobre 14 a gente pode fazer de duas maneiras. Eu posso simplificar ela por 7 e achar 1 sobre 2. E aí então multiplicar por 50, que vai dar 50, que vai dar 100. E a divisão dele a gente já fez, que é 0,5. Tá? Então, resolvido a página 20.
Questão 17. Ele pediu para que vocês representem as frações abaixo na reta numérica ilustrada. Então, ele deu aí um número até o 3, né? Então, ele contou 10 tracinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí vai o número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vem o número 2. Foi até o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui o número 3. Pronto. Ele deu as frações 5 meios. Deu a fração 4 quintos. A gente teria que dividir, tá, gente? 5 dividido por 2 vai dar 2,5. 4 dividido por 5 dá 0,8. Letra C, 6 sobre 4. 6 dividido por 4. Eu não sei. 6 dividido por 4. Vou transformar em equivalente aqui, tá? Vou botar aqui 4 vezes 5 dá 20, não. 4 vezes 25 e 6 vezes 25. 4 vezes 25 dá 100. 6 vezes 25 vai dar 25 mais 25, 50. 100 dá 150. Então, aqui vai dar 1,5 essa fração aqui. Na letra D, ele botou 23 sobre 10. É só dividir, né? Dá 2,3. Tem que ter um número atrás da vírgula. Na letra E, ele colocou 7 quintos. Dividindo 7 quintos, você pode colocar em fração equivalente. Em fração equivalente, eu poderia multiplicar aqui por 2, por exemplo. Ó. 5 vezes 2 dá 10. E 7 vezes 2 dá 14. Então, daria aqui 1,4 a outra fração. Vamos lá, colocar aqui nesses números. 2,5 é maior que 2 e é menor que 3. Então, se é o 5 aqui atrás, ó, da vírgula, eu tenho que contar 5 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai estar aqui, ó, a primeira fração. 5 meios. Que é a mesma coisa de 2,5. O outro é 0,8. Então, está entre 0 e 1. Tem que contar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a fração está aqui, ó. 4 quintos ou 0,8. A outra é 6 quartos, dá 1,5. 1,5 é maior que 1 e menor que 2. Tem que contar aqui, ó, 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui no meio, ó. 6 quartos, que é a mesma coisa de 1,5. E o outro, 23 sobre 10, que dá 2 terços. Maior que 2 e menor que 3. Como aqui é 3, eu tenho que contar 3 tracinhos, ó. 1, 2, 3. Então, tá aqui, ó. 23 sobre 10, que é 2,3. E o último aqui, 1,4. Tá entre 1 e 2. Conta 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Então, tá aqui, ó. 7 quintos, que é a mesma coisa de 1,4. Na questão 18, ele pediu para que a reta baixa representada de uma pista de atletismo. André e Bernardo partiram no mesmo instante da marca 0, rumo à marca 8. Esse trajeto é o percurso da pista completa. Após 15 segundos, André havia percorrido 16 terços da pista, enquanto Bernardo havia percorrido 29 sextos dela. De acordo com essas informações, identifique pela letra A e B as posições aproximadas onde se encontram, respectivamente, André e Bernardo após os 15 segundos. Então, eu teria que fazer, gente, 16 terços, dividir, ó, achar em número decimal. 16 dividido por 3,
que dá 5, não é isso? Que sobra 1, acrescenta a vírgula, acrescenta o 0. 10 dividido por 3 vai dar 3, que vai ficar dando 3 infinitamente, tá bom? Então, esse é o número decimal para quem? Para André. E para Bernardo, que o de Bernardo foi 29/6, não é isso? Dividindo aí 29 por 6, que dá 4, não é isso? 4 vezes 6, 24, para 29,5, acrescenta a vírgula, acrescenta o 0. 50 por 6 dá 8, que sobra 2. 20 dividido por 6 vai dar 3, que vai ficar dando 3 infinitamente, tá bom? E aí, ele deu a reta numérica. Você ia pegar essa reta numérica aí, não vou desenhar toda não, gente. A gente sabe que está entre 5, né, maior que 5. Então, você vai chegar lá no número 5, onde tiver 5, aqui tem os outros números, tá? E vai contar aqui mais ou menos, dividindo ela vai estar mais ou menos aqui, ó, 5,3. Então, a fração de Bernardo vai estar aqui, ó, de André. E a de Bernardo é maior que 4. Só que é 4,8, vai estar aqui assim, ó. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos aqui o 8, ó. A de Bernardo tá aqui, tá antes da de André, tá? Porque o número é menor. Ó, um deu 5,3 e o outro deu 4,8. Então, a de Bernardo tá atrás de André. O André tá mais rápido, tá bom? Então, vocês só tinham que fazer isso, marcar o valor de André e de Bernardo. Na questão 19, localize o número 17/4 na reta numérica. Qual é o número inteiro mais próximo a ele? Vamos lá. Localizando, ele pediu na questão 19, 17/4. Eu tenho que dividir 17 por 4 para saber. 17 dividido por 4, hoje em dia a gente pode fazer isso em fração também, tá? Tudo em fração, porque eu acho mais fácil dividindo. Mas se vocês quiserem fazer em fração, vocês tinham que multiplicar aqui, ó, por 25. E achar o valor equivalente, tá? Mas eu acho mais fácil assim, dividindo. Por exemplo, 17 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Vai sobrar 1. Acrescenta a vírgula, acrescenta o 10. 10 dividido por 4 dá 2. Então, dá 4,25. Então, se eu fosse colocar numa reta numérica, ele estaria da seguinte forma. Aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo. Ele é maior que 4 e é menor que 5. Eu teria que contar na régua aqueles tracinhos, ó, 1, 2, 3, não é isso? Ele vai estar bem no meio aqui, ó, essa fração. Vai estar 17 sobre 4, porque ele é 4,25. Então, é 4 mais o tracinho do 2, entre o 2 e o 3 aqui, tá? Ele perguntou qual é o número inteiro que é maior ou menor que ele. Então, é o 4 e o 5, não é? Então, a fração aí ia estar entre 4 e o número 5. Esses são os números inteiros que estariam aí. A questão 20. Determine duas frações de denominadores iguais a 3, cuja localização na reta numérica esteja entre o número 1 e 2. Entre 1 e 2. Ele quer que o denominador seja 3, não é isso? Duas frações. Então, eu tenho que pensar o seguinte. Qual é o número que está entre 1 e 3? 1 e 2. 3 dividido por 3 é 1, não é? E 2 dividido para dar 2 é 6 dividido por 3, não é? Que dá 2? Então, isso aqui eles são iguais, não é? Eu tenho que achar frações que estão aqui dentro. Quem são as frações que estão aqui dentro? 4 terços e 5 terços, não é? Então, essas são as duas frações que ele quer aí, ó.
A resposta é essa. Porque eu tenho que encontrar frações que dê o número que ele pediu e olhar quem são os números que estão dentro dele. Questão 21. Localize os números 7/2 e 3/5 na reta numérica. Como eu disse a vocês, eu faço a divisão deles, tá? De 7 dividido por 2, que dá 3, 3 vezes 2, 6, para 7, 1, acrescenta a vírgula, acrescenta o 0, 10 dividido por 2 dá 5, que dá 0. 3/5, 3 dividido por 5, que não pode, né? Isso dá 0, acrescenta a vírgula, 30 dividido por 5 dá 6, que dá 0. Então, os números que eu teria que procurar na reta é 3/5 e 0,6. Então, aqui, ó, traçando a reta, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número 3,5 é maior que 3 e menor que 5. 3,5. Procurando aqui o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bem no meio aqui, ó. Então, aqui teria a fração 7/2, ou 3,5. E 0,6, está entre 0 e 1. Contando 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a fração 3/5 estaria bem aqui, que é a mesma coisa de 0,6. Tá? Então, essa foi a página 27. Questão 22 da página 29. Uma casa ocupa 3/5 de um terreno de 375 metros quadrados. Determine quantos metros quadrados essa casa possui. Então, ele falou que é 3/5 de 375. Se é de 375, então é vezes. Então, eu tenho que multiplicar 3 vezes 375, que dá 1.125. E 5 vezes 1, 5. Quando eu tiver assim, eu tenho que fazer a divisão, tá? Eu tenho que fazer 1.125 dividido por 5. 11 dividido por 5 dá 2, sobra 1. 12 dividido por 5 também dá 2. Que sobra 2 desses 5. 25 por 5 dá 5. Então, o resultado final aqui é 225 metros quadrados. É a área ocupada por essa casa. Tá bom? Questão 23. Um pomar possui 200 árvores frutíferas, sendo que 3/8 delas são laranjeiras. Quantas árvores desse pomar não são laranjeiras? Então, a primeira coisa, ele disse que 3/8 são laranjeiras. Só que ele não quer as que são laranjeiras, ele quer as que não são laranjeiras. Qual é a parte inteira daqui? Não é 8/8? É a parte inteira. Eu quero descobrir as que não são laranjeiras. 8 menos 3 dá 5, né? Então, para completar aqui, eu tenho que 5 não são laranjeiras. Mas ele não me perguntou em fração. Laranjeiras. Ele não quer saber em fração, gente. Ele quer saber a resposta em números inteiros. Se ele disse que é 200, então é 5/8 de 200, não é isso? Então, vai ser 5 vezes 200 dá 1.000. E 8 vezes 1
dá 8. Então, agora eu tenho que dividir 1.000 dividido por 8. 1.000 dividido por 8 vai ser, ó, 10 dividido por 8 dá 1. Sobra 2. Desce o 0. 20 dividido por 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 24. Desce o 0. 40 dividido por 8, 5. Então, a resposta final vão ser 125 árvores desse pomar não são frutíferas, não é isso? Não são de laranjeiras. E quantas são de laranjeiras? O que sobra, né? 75 são de laranjeiras. Questão 24. Paulo tem 135 moedas, sendo que 2/9 delas são moedas de 25 centavos. E o restante de 5 centavos. Ele decidiu doar as moedas de 25 centavos para seu primo Júlio. Tomando como base essas informações, responda os itens. Quantas moedas Júlio recebeu? Então, a primeira coisa, eu tenho que descobrir quantas moedas eram de 25. Ele disse que eram 2/9 de quantas moedas? Cadê? De 135 moedas. Então, eu tenho que fazer aqui, né? Quando não tem é 1. 2 vezes 135, 270. Dividido por 9. 270 dividido por 9 dá 30. Então, ele tem 30 moedas de 25 centavos. Então, ele doou 30 moedas. Na letra B, ele pergunta com quantos reais Paulo ficou após a adoção. Ele tinha 135, não é isso? Doou 30 moedas. Então, sobraram para ele 105 moedas de quantos centavos? De 5 centavos. Então, você tem que multiplicar 105 vezes 0,05, não é isso? Que corresponde a 5 centavos. Então, Paulo ficou com quantos reais aí? Ficou com 5 reais e 25 centavos. Quando vocês multiplicarem aí, vocês vão ver. Tá bom? Questão 25. Na questão 25 fala o seguinte: um supermercado tem 160 funcionários, sendo 3/5 deles são do sexo feminino. Entre os funcionários do sexo masculino, 1/4 deles usa óculos. Dessa maneira, determine o número de funcionários desse supermercado que são do sexo masculino. Ou seja, eu tenho que 3/5 são do sexo feminino, não é? Então, 3/5 eu vou descobrir quantas mulheres tem. 3/5 vezes quantos funcionários? 160. 3 vezes 160 dá 480. 5 vezes 1, 5. 480 dividido por 5 dá 96. Então, eu tenho 96 mulheres. Mas ele não quer saber mulher, ele quer saber homem. Se eu quero saber homem, é só fazer 160 menos 96. Então, eu vou ter quantos homens aí? 64 homens, não é isso? Sexo masculino. Então, essa é a primeira parte do problema. Ele perguntou, ele quer saber, 1/4 deles do sexo masculino usa óculos. Se tem 64 homens, então eu tenho que fazer aqui para saber quanto usam óculos, não é isso? Vai ficar 64 dividido por 4. 64 dividido por 4 dá 16. Então, 16 homens usam óculos, tá bom? Então, vamos lá para a página 36. Vamos lá, página 36. Usando a letra X para representar a idade de Paula, que é desconhecida, escreva simbolicamente as sentenças. Questão 26. A idade de uma pessoa que é 4 anos mais velha que Paula. A idade de uma pessoa, você sabe que idade é essa? Não. Se você não sabe, chama de X. Que é 4 anos mais velha, então é mais 4, não é isso? Pronto. Na letra B, ele pergunta a idade de uma pessoa que é 2 anos mais nova. Se é mais nova, eu tenho que subtrair, não é isso? A idade que eu não sei, menos 2. Letra C.
a idade de uma pessoa que tem o triplo da idade de Paula. O que é triplo? 3 vezes, não é? 3 vezes a idade de Paula. Na letra D, a idade de uma pessoa que tem 2 anos a mais do que a metade da idade de Paula. Então, metade é dividir por 2. Mas a pessoa ainda, além de dividir por 2, ele tem 2 anos mais velho, não é isso? A soma da idade de Paula com a sua irmã, que é 3 anos mais nova que ela. Eu não sei nem a idade de Paula, nem a idade da irmã, mas sei que a irmã tem 3 anos a mais que Paula, certo? Então, essas são as sentenças que eu tenho que escrever. A questão 27. Observe as 2 balanças ilustradas abaixo. Note que a balança 1 está em equilíbrio. Então, vamos lá. Considerando que todos os quadradinhos verdes aí têm a mesma massa e todos os quadradinhos amarelos também têm a mesma massa, mas tem massas diferentes. Responda. Quantos devem ser colocados no prato direito da balança 2 para que ela fique em equilíbrio? Primeira coisa, eu tenho que analisar a balança 1. A balança 1, eu tive quantos quadradinhos, quantos cubos aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos verdes. Para quantos amarelos? Para 3 amarelos. Então, foi metade, não é? Então, basta eu contar quanto equivale na balança 2. Aqui é a balança 1, né, gente? Na balança 2, eu tenho quantos verdes? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10. Tenho 10 verdes. Eu tenho que ter quantos amarelos então, gente? Tenho que ter 5 amarelos, não é isso? Porque tem que ser metade. Então, tá faltando quantos cubos? Um só, né? Então, se lá tem 4, falta um cubo amarelo. Questão 28. Usando o X para representar um número desconhecido, escreva simbolicamente as sentenças. Letra A. O número desconhecido adicionado a 7, então o número adicionado é mais, né? É igual a 25, é igual a 25. B. O dobro de um número, se é dobro, é multiplicado por 2, né? O dobro de um número desconhecido menos 11 é igual ao próprio número desconhecido mais 1. E o C aí, adicionando 3 à metade de um número desconhecido, a metade de um número desconhecido mais 3, e multiplicando o resultado por 2, fazendo tudo isso vezes 2, é igual ao dobro do próprio número desconhecido, que eu não conheço. Pronto. Questão 29. Determine o valor das incógnitas x em cada uma das igualdades abaixo. Então, aí tem, ó, 2x menos 4 é igual a 16. Ensinei a vocês o seguinte. Eu tenho que botar letra para um lado e número para o outro, não é isso? Tudo que for letra tem que ficar desse lado. E o que for número eu tenho que passar para o outro lado lá. Então, 2x é letra, ele está certo. O 4 está errado, está negativo, vai para lá positivo, não é isso? Mais 4. Então, 2x vai ser 16 mais 4, 20. Tudo que está aqui passa dividindo. Então, x vai ser 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Achei a letra A. A letra B, ele disse o seguinte, 2x mais 3 mais 5x é igual a 17. Vamos lá, letra desse lado e número para o outro.
O 2x está do lado da letra, então tá certo. O 3 está do lado errado, né? Tá positivo, tem que ir para aqui negativo. Então, 17 menos 3. 5x está do lado das letras, então tá certo, ó. 2x mais 5x, 7x. 17 menos 3, 14. 14 dividido por 7 vai dar 2, não é isso? Achei a solução da questão B. Na letra C, eu tenho 3x mais 9 igual a x mais 10. Letra para um lado, número para o outro. 3x está certo, o 9 está errado. Vai para lá o que? Negativo. Mas esse x também está errado, tá? Positivo vem para cá negativo. 3 menos 1, 2. 10 menos 9, 1, né? X então vai ser 1 dividido por 2. E o último aí, a última letra, a D. Eu tenho parênteses. X mais 5 vezes 3 mais 1 é igual a 2x mais 24. Primeira coisa que eu tenho que resolver é eliminar o parênteses, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Mais 1. 2x mais 24. Letra para um lado, número para o outro. 3x está certo, mas esse daqui está errado. Então, ele vem para cá negativo. 24. O 15 está errado, vai para lá negativo. E o 1 está errado, vai para lá negativo. Então, 3 menos 2, 1. 24 menos 15 dá 9. 9 menos 1 dá 8. Então, a resposta final é 8. Página 38, questão 30. O dobro de um número menos 4 é igual a 38. Vamos lá. O dobro de um número, 2x, menos 4 é igual a 38. Ele quer descobrir que número é esse. Então, letra para um lado, número para o outro. Tá negativo, passa para lá positivo, não é isso? 38 mais 4. 38 mais 4 dá 42. X, então, vai ser 42 dividido por 2. X é igual a 21. Questão 31. A soma da quantidade de camisetas que Paulo, Ronaldo e Júlia possuem é 30. Ronaldo possui o dobro de camisetas que Paulo possui. Então, vamos lá. Então, Ronaldo possui o dobro, né? 2 vezes a quantidade de Paulo. E Júlia possui o triplo, 3 vezes. Que dá um total de quantas camisetas? 30. Já está separado letra para um lado, número para o outro. 2 mais 1, 3. 3 mais 3, 6. Então, dá 6x igual a 30. 6x igual a 30. X, então, vai ser 30 dividido por 6. Quanto é 30 dividido por 6? Dá 5, não é isso? 5 é a quantidade de camisetas. Só que ele não pediu, ele pediu de cada um. Então, primeiro aí, Paulo, ele possui X, não é? Então, ele possui 5 camisetas. No segundo é Ronaldo. Ronaldo possui o dobro. Então, é 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. E Júlia possui 3 vezes, ó. Então, é 3 vezes 5, não é? 3 vezes 5 dá 15. Então, Júlia possui 15 camisetas. Certo? Então, essas são as quantidades que cada um obteve de camiseta. Questão 32. Adicionando 7 ao número desconhecido, então, x mais 7, e multiplicando ele por 3, eu obtenho 54. Certo? Então, eu tenho que primeiro eliminar o parêntese. Ó, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 7, 21. É igual a 54. 3x vai ser, tá positivo, passa para lá negativo. Gente, não pode esquecer de trocar o sinal quando eu troco de lado, tá bom?
Se eu tenho que passar o número para lá, o sinal daqui tem que sempre trocar. Se é positivo, ele vai negativo. Se é negativo, ele vai positivo. Então, 3x é igual a 54 menos 21 dá 33. 33 dividido por 3 dá 11. Então, x é igual a 11. Questão 33. A soma das idades de dois irmãos, Joel e Sandra, é 53 anos, sendo que Sandra é 7 anos mais velha. Então, aqui, ó, Joel é uma idade e Sandra é 7 anos mais velha, que dá um total de 53 anos. Aí ela quer saber, com base nessas informações, determine quantos anos falta para Sandra completar 40 anos. Então, primeiro eu tenho que descobrir qual é a idade de Sandra, né? Letra para um lado e número para o outro. X está do lado certo, X também, mas o 7 está do lado errado. Tá positivo, passa para lá negativo. 53 menos 7. X mais X dá 2X. 53 menos 7 dá 46. X, então, vai ser 46 dividido por 2. X, então, vai ser igual a 23 anos. Primeira coisa, quem aqui tem 23 anos? Quem tem 23 anos é Joel. Então, essa é a idade de Joel. Para descobrir a idade de Sandra, ele disse que a idade de Sandra é o quê? A idade de Joel mais 7, não foi isso? Então, dá 30 a idade de Sandra. 30 anos. Só que ele não quer saber a idade de Sandra, ele quer saber quanto falta para Sandra completar 40 anos. Então, 40 menos 30, 10 anos. Então, faltam 10 anos para a Sandra completar 40 anos, certo? Então, essa seria a nossa resposta final. E assim encerra a nossa correção das atividades.